Olá, bem-vindos a mais um Odisseia Textual. Hoje a gente mergulha nos trechos assim fascinantes de História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. São os certos que levam a gente direto para o coração da ideia do livro, né? Exato. Uma ideia bem provocadora, eu diria. Sim. A nossa missão aqui é tentar desvendar essa ideia central e se um revisor de textos, sabe, aquele profissional super meticuloso, Aham. decidisse do nada intervir na história que ele está corrigindo. O protagonista é o Raimundo Silva, um revisor. O trabalho dele é esse, palavra, emenda, correção, quase um artesão do texto, né? É uma boa imagem, sim. E aí acontece o inesperado. Ele está lá revisando um livro sobre o Cerco de Lisboa, um fato histórico importante. Sim, crucial para a história de Portugal. Pois é. E aí ele tem um impulso e insere uma palavrinha só. Não. Só isso. Só ele escreve que os cruzados não ajudaram o rei português a tomar Lisboa. Uma palavra pequenininha, mas que, nossa, pode reescrever o passado. É incrível, né? Como essa coisinha mínima, essa inserção reverbera, e não é um erro de digitação, que fique claro. Não, de jeito nenhum. É uma subversão, tipo, consciente. O Raimundo, que era para ser só o revisor anônimo, ele vira quase um autor ali naquele momento, Exato. desafiando a versão oficial. Né? O romance explora justamente essa linha, que é super tênue, entre o fato histórico e a ficção. A possibilidade da ficção. Sim. E o mais interessante para mim é a perplexidade do próprio Raimundo com o que ele fez. Sabe, quando o chefe dele pergunta, ele não sabe dizer por quê. Ele não tem uma resposta pronta, né? Não tem, foi um lapso. Foi, sei lá, um ato de rebeldia silenciosa contra a mesmice do trabalho. Ou contra a própria história, a história com H maiúsculo. Os trechos mostram isso, ele buscando um sentido. O importante deveria ser, penso eu, descobrir por que o fiz. É o começo de uma busca interna mesmo. E isso joga uma luz, né? Sobre a própria natureza da história e da linguagem. Saramago usa essa premissa, esse não, para questionar a tal da objetividade histórica. Será que ela existe mesmo? Boa pergunta. Como é que a gente constrói essas narrativas, né? Que poder que as palavras têm? O que a gente inclui, o que a gente tira? Os trechos até falam dos erros da linguagem, lá do Francis Bacon, os idola fori. Ah, sim, lembro disso. A ideia de que as próprias palavras podem enganar a gente e moldar a nossa percepção. Saramago parece que está dizendo que o não do Raimundo expõe essa fragilidade, sabe? Mostra como a gente entende a realidade pela linguagem, e talvez até distorcida por ela. E aí a coisa fica mais complexa ainda, né? Porque a vida do Raimundo vira de cabeça para baixo por causa desse não. Totalmente. Lá na editora, ele leva uma bronca, claro, mas também rola uma curiosidade, uma intriga, especialmente da nova chefe dele, a Maria Sara. Ah, a Maria Sara. Personagem-chave. Sim. Em vez de só punir, ela meio que lança um desafio pra ele, né? Ela fala, escreve a sua versão da história. Aquela que nasceu desse não. E aí o romance faz uma coisa muito legal, que é entrelaçar essa vida meio pacata do Raimundo no presente, Aham. com essa nova narrativa histórica que ele começa a inventar, a criar. E o questionamento vai além do ato do Raimundo, né? Passa a ser sobre a própria versão oficial do cerco. Exato. O livro começa a refletir sobre as motivações dos cruzados. Será que eram tão nobres assim? Pois é. E sobre os discursos que a gente atribui aos heróis, tipo Dom Afonso Henriques. E a perspectiva dos mouros, que quase nunca aparece, né? Exatamente. Vira uma exploração de várias camadas. Como a gente constrói a memória histórica? Quem conta a história? Tem uma frase ótima nos trechos sobre corrigir, sobre emendar. Algo como emendar que é obra doutro requinte e outra transfiguração. Bonito isso. Talvez seja isso, né? O não do Raimundo não é um erro, é essa transfiguração. Uma subversão elegante da história pela palavra. Uma outra forma de emenda, mais radical. Então, o que a gente tira disso tudo é um revisor que, com uma palavra, desafia a história toda
e se vê obrigado a criar outra. É uma reflexão muito forte sobre como a gente conta, reconta e talvez até inventa o nosso passado, né? Fica essa pergunta no ar, né? O quanto do que a gente aceita como verdade histórica, assim, batido o martelo, é, na verdade, fruto de escolha, de quem contou, de ênfases convenientes, ou até de coisas que foram esquecidas, omitidas de propósito ou não. Sim. Que outras histórias poderiam existir? Que outras versões do passado estariam ali esperando se só uma palavrinha fosse diferente a algum texto antigo? É um convite para a gente olhar com mais crítica, né? Para as narrativas todas que formam a gente. Nossa, total. E essas reflexões incríveis vêm desses trechos de História do Cerco de Lisboa, do mestre José Saramago. Leitura indispensável, sem dúvida. Em livrarias, bibliotecas. Vale muito a pena. Vale demais. E para quem curtiu nosso papo aqui no Odisseia Textual, o link para o livro, se quiserem procurar, tá na descrição do vídeo, tá bom? Isso aí. E claro, não esquece de seguir o nosso canal e dar aquele like para fortalecer. Até a próxima! Até mais, pessoal.